pessoal! Hoje iremos falar sobre o GCRIM, os Juizados Especiais Criminais, que está tratado na Lei 9.099 de 1995. A Lei 9.099 de 1995, além de regulamentar o chamado procedimento sumaríssimo, trata de todo o tema referente aos juizados especiais criminais e as infrações de menor potencial, objetivando a conciliação, o julgamento, a execução das infrações penais de menor potencial ofensivo, buscando sempre que possível a reparação dos danos sofridos pela vítima e a aplicação de pena não privativa de liberdade. Mas o que são esses juizados? Esses juizados, eles são órgãos do Poder Judiciário que vão julgar todas as contravenções penais e também os crimes de baixa gravidade. Em regra, a competência do juizado ela será determinada pelo lugar em que foi praticada a infração penal. Mas atenção, há uma exceção. As disposições da Lei 9.099 de 95 não se aplicam no âmbito da Justiça Militar, e se o crime praticado envolver violência doméstica ou familiar contra a mulher, também não são aplicáveis os dispositivos dessa lei. Hoje, são considerados crimes de menor potencial ofensivo todos aqueles que têm pena máxima de até 2 anos. São eles: lesão corporal simples, omissão de socorro, ameaça, violação de domicílio, entre outros. Aqui temos um exemplo de um crime de menor potencial ofensivo: o motorista que atinge a vítima e segue sem prestar-lhe socorro. A existência de causa de aumento de pena, que torne a pena máxima superior a 2 anos, exclui a competência do juizado. Por exemplo, crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor em que o agente não presta socorro à vítima. A pena máxima do crime é de 2 anos, mas haverá acréscimo máximo de metade da pena em razão da omissão de socorro, perfazendo um total de 3 anos. Assim, fica afastada a competência do juizado. Os princípios processuais dos juizados criminais, eles estão dispostos no artigo 62 da mesma lei. E eles são a oralidade, a informalidade, a economia processual e celeridade, que objetivam a reparação do dano e, se possível, a não aplicação de pena privativa de liberdade. Como assim, reparação de dano? Isso mesmo! A Lei 9.099 de 95 criou o Instituto da Composição de Danos Cíveis nos procedimentos de competência dos juizados, de sorte que a homologação do acordo realizado na audiência preliminar ou na própria audiência de instrução tem força de título executivo e impede a propositura de nova ação reparatória de danos na esfera civil. Essa composição de danos cíveis nos crimes de ação privada e pública condicionada à representação implica a extinção de punibilidade do agente em face da renúncia automática ao direito de queixa ou de representação. No caso de ação pública incondicionada, a composição de danos cíveis não impede a propositura da ação penal, mas, conforme já mencionado, torna inviável nova ação reparatória de danos na esfera civil. Ah, sim. E como que é essa preferência para não aplicação de pena privativa de liberdade? Bom, a composição entre a acusação e o autor da infração obsta o início da ação penal pela aplicação imediata de uma pena de multa ou restritiva de direito, com a vantagem de não gerar reincidência, sendo registrada apenas para impedir nova transação de um prazo de 5 anos e de não constar da folha de antecedentes criminais. E tem algum ato que pode gerar nulidade dentro dos juizados? Se no juizado for praticado algum ato imperfeito, não haverá nulidade, desde que não tenha gerado prejuízo concreto para as partes e desde que o ato tenha atingido a sua finalidade. Ah, sim, é como naquele exemplo que no mandado de citação do réu consta o horário errado da audiência e não se menciona a necessidade de comparecer acompanhado de advogado. O acusado, entretanto, comparece no horário correto e com seu defensor constituído, não há nulidade. Mas como se desenvolve o procedimento junto ao juizado especial criminal? Começa com a instauração do inquérito policial?
Visando da maior celeridade ao procedimento investigatório, dispensou a instauração do inquérito policial para apurar as infrações de menor potencial ofensivo. Em seu lugar, foi instituído o termo circunstanciado que a autoridade policial deve lavrar assim que tomar conhecimento da ocorrência do ilícito penal. E qual a diferença do inquérito e do termo circunstanciado? Bom, a finalidade do termo circunstanciado é a mesma do inquérito policial, mas realizado de maneira menos formal e sem a necessidade de colheita minuciosa. Esse termo, sempre que possível, deverá conter a qualificação, ou seja, os dados pessoais, endereço, etc., do pretenso autor da infração, a qualificação da vítima, a maneira como os fatos se deram com a versão das partes envolvidas, a qualificação das testemunhas, bem como o resumo do que presenciaram, os exames que foram requisitados no crime de lesão corporal, deverá conter ao menos um boletim médico acerca das lesões, assinatura de todos os que participaram da elaboração do termo circunstanciados, e dados que entender relevantes para o desfecho da causa, como os objetos que foram apreendidos, se o autor da infração resistiu ao ser conduzido ao distrito policial, o croquis em caso de acidente de veículo. É importante anexar também a folha de antecedentes do autor da infração. Ah, sim. E depois que é lavrado o TCO, o que acontece com o autor da infração? A autoridade deverá encaminhá-lo ao juizado, quando possível, juntamente com o TCO. Sempre que o autor da infração for encaminhado de imediato ao juizado ou assumir o compromisso de fazê-lo, não poderá ser lavado auto de prisão em flagrante ou exigida fiança. E quando não ocorreu um encaminhamento imediato? A Secretaria do Juizado, já de posse do termo, providenciará a notificação para a audiência, então agendada. Estamos aqui na sala de audiência. Essa audiência é realizada no mesmo dia em que cometida a infração de menor potencial ofensivo, ou, quando isso não for possível, no dia designado pelo juiz após receber o termo. Devem estar presentes à audiência o juiz e o conciliador, o representante do Ministério Público, o autor da infração e seu defensor, constituído ou nomeado pelo juiz para o ato, e a vítima. Desse modo, instalada a audiência, o procedimento seguirá fases específicas, de acordo com o tipo de ação penal previsto para o delito. Então, esperamos que nosso objetivo tenha sido concluído, contribuir para o aprendizado de todos sobre o GCRIM. Tchau, pessoal!